tarde, né, com esse cumprimento legal, um dia lindo, de infinitas possibilidades, com aula de português, que, na minha opinião, é a matéria mais legal. Bom, já que a gente tem que se reinventar, né, vamos fazer isso, vocês aí, cuidando da saúde de vocês e de todas as pessoas que nós amamos, e eu de cá também me esforçando para que vocês não percam nada e consigam aprender tudo da melhor maneira. Bom, na sexta-feira eu passei para vocês uma tarefinha, né? Era para fazer a página 59, 60 e 61. Vocês devem estar percebendo que nós estamos terminando essa primeira parte. Então essa atividade, essa hora de praticar é para a gente fechar esse iniciozinho. Claro que ainda tem algumas coisas que nós vamos desenvolver essa semana e matéria nova para a gente aprender. Lembrando que nós vamos manter essa interação, mas vocês sabem que podem me perguntar, podem mandar mensagem, quando tiver dúvida, se estiver fazendo exercício, não tiver entendido muito bem, porque aí a gente volta, retoma para que todo mundo aprenda. Combinado? Bom, vamos lá. Página 59, depois a página 60 e a página 61, uma por uma. Eu passei aqui os trechos que estão lá no livro de vocês para ficar fácil a gente visualizar as marcas, a pontuação, tudo que vai ser cobrado no exercício. O exercício 1, lá da página 59, fala assim: primeiro, leiam o trecho do conto O Menino que Vendia Palavras e depois responda as questões 1 a 3. O Menino que Vendia Palavras, o texto é: chegavam provocando. Vê lá se o seu pai sabe essa. Sabe nada. Qual? Incompatível. Eu corria para casa. Pai, o que é incompatível? Ele na hora é uma coisa que não combina com a outra. Orgulhoso, eu levava de volta. Os meninos não acreditavam. Número 1. Na frase chegavam provocando, o sinal de pontuação serviu para... Vamos olhar, ó. Chegavam provocando. O sinal de pontuação aqui, os 2 pontos. Quando a gente usa 2 pontos no diálogo, significa que nós vamos introduzir, ou seja, apresentar a fala de alguém. Essa apresentação da fala se dá pelo travessão. Vê lá se o seu pai sabe essa. Sabe nada. Ou seja, esse sinal na frase chegavam provocando introduz uma fala. Logo, a questão número 1, vocês iam marcar aí no livro de vocês a letra C. Eu conheço minha turminha, sei que todo mundo acertou essa. Número 2, vamos lá. A frase incompatível é dita. Se é um diálogo, né, a gente sabe que aqui existe uma conversa. Uma conversa entre o menino e a turma de amigos dele que ficavam provocando. Então eu tenho aqui, ó, vê lá se o seu pai sabe essa, sabe nada, são os meninos que estão provocando. Qual? O menino que ia perguntar para o pai. Incompatível, quem fala? Os meninos que estão provocando. Então a frase incompatível é dita pelos meninos. Número 2 é a letra D. Número 3. Vamos a ela. O trecho que contém marcas da linguagem informal, só para a gente recapitular. Na nossa conversa, né, com as várias pessoas que convivem com a gente assume formas diferentes de falar. A maneira de se comunicar, ela é igual a roupa que a gente usa para diferentes situações. Por exemplo, eu vou a uma festa de 15 anos, por exemplo, de alguém da minha família. Na festa, todo mundo vai usar uma roupa de festa, né, bem social. Eu posso ir a essa festa com a mesma roupa que eu vou jogar bola com os meus amigos? Não, né? Eu vou usar uma roupa formal. Na nossa comunicação, a linguagem que a gente adota também muda de acordo com o momento, de acordo com os interlocutores, de acordo com as pessoas que conversam comigo. Por exemplo, eu e os meus irmãos, eu e a minha turma de amigos lá no futebol, eu e a professora, quando eu preciso conversar com a diretora, quando meu pai quer conversar sério comigo, quando meu pai está brincando, a gente usa um tom
informal, quando ele, né, chama para uma conversa séria, muda a linguagem, muda a roupagem. Então é só a gente diferenciar. Linguagem informal é aquela que a gente usa para se comunicar com as pessoas com as quais a gente tem mais intimidade, sem se preocupar muito com as regras. E a linguagem formal é aquela que a gente usa para se comunicar com as pessoas, preocupando-se com a linguagem formal, com as regrinhas que a gente aprende no português. Tranquilo? Bom, entendido isso, a gente sabe o seguinte, tem aí no número 3 alguns trechos. Eu corria para casa. Respeita as regras, tá combinadinho, né? Vamos achar essa frase aqui, ó. Eu corria para casa. Tranquilo, né? Dentro das regras. É a linguagem formal, né? Segue uma forma. Incompatível. Apresentou a palavra, não tem nenhuma variante, não misturou nenhuma letrinha. Também linguagem formal. Pai, o que é incompatível? Ó, aqui a frase. Também linguagem formal. E a letra D, velar se o seu pai sabe essa. Velar. Essa expressãozinha aqui, ó, velar se o seu pai sabe essa. Ela traz o nível de informalidade. Veja com o seu pai se ele sabe reconhecer o sentido dessa palavra. Seria uma outra construção. Mas quando a gente fala velar se o seu pai sabe essa, em tom de provocação, é linguagem informal. Essa opção é a letra D, então o número 3, a alternativa correta é a letra D. Tenho certeza que vocês acertaram. Depois do número 3, leia a seguinte página de um diário. Vamos lembrar, eu coloquei reproduzido lá de cá. Deixa eu tirar essa carreira aqui para facilitar. Vamos lá. Página de um diário. A gente sabe que cada texto tem uma construção específica, né? A gente aprendeu os contos. Nós vamos falar agora da página do diário, depois a gente vai reconhecer outros gêneros textuais. Cada gênero textual tem algumas características que são dele. Por exemplo, uma das características da página do diário que a gente já falou ainda quando estávamos juntos lá na escola. Primeiro, a página de um diário tem data, né? Então sempre, dia a dia, por isso que chama diário, porque a gente registra diariamente. E marca a data. Outra coisa que é característica, um chamamento, um vocativo, quando a gente fala oi diário, oi amigo, oi professora, chamando a atenção de alguém para a gente conversar com ela. No diário tem isso. Nós até conversamos, né, lá na nossa rodinha de conversa, que quando a gente conversa e estabelece essa relação de conversa com o diário, tem alguns autores que dão nome para esse diário. Eu falei para vocês do diário de Anne Frank. É uma menininha que durante a guerra escreveu no diário dela tudo o que acontecia com as pessoas da família dela, com a vizinhança. E aí, depois que ela morreu, depois que a guerra acabou e até hoje a gente conhece a história do ponto de vista de quem sofreu, né, por ficar lá sendo perseguido pelos nazistas naquela época. E justamente porque a menina, que é a Anne Frank, escreveu no diário, dia a dia, colocando data, e ela deu um nome para o diário dela. Ela falava querido Kit, porque o diário chamava Kit. Então quer dizer, existem diários, inclusive, que os autores dele vão dar nomes. Se eu vou fazer um diário meu, eu posso fazer isso. Uma boa ideia para vocês, se tiver um caderninho sobrando aí, vamos fazer um diário dessa quarentena, dia a dia, como é que nós estamos fazendo, como está sendo a sensação da nossa casa. Isso fica sendo, de repente, um documento histórico. Imagina daqui muitos anos, lá nos livros de história, todo mundo estudando isso, e a gente tem lá nas nossas páginas de diário, tá vendo? É muito importante a gente registrar as coisas. Para virar história, nesse caso, mas também uma outra função do diário é estabelecer um momento de desabafo. Lembra do desabafandário? Aquele ideologismo lá que a gente viu no outro texto
que nós lemos na sala, porque muitas vezes a gente, né, escreve os nossos sentimentos para poder desabafar. E é por isso que o tom e a linguagem que a gente utiliza no diário é uma linguagem informal. Então, outra característica aqui desse gênero textual é a linguagem informal, essa mesma que a gente utiliza com os nossos amigos mais próximos, sem se preocupar tanto com as regras, né? Oi, diário, até que estou gostando dessa história de escrever sobre as coisas. É divertido ter um confidente para contar pensamentos. Passei para dizer que por enquanto é só. Vou te encostar por uns dias. Viagem de férias, sabe como é? Ideia do Mário. No finalzinho, aí na página 59, eu não passei ali, ele vai dizer: mas não esquenta. Esquenta é uma palavra que a gente usa com os nossos amigos mais próximos, né? Esquenta não, fica tranquilo. Informal. Depois te conto tudo, tudinho. Fui. Fui também é uma expressão que é marca da informalidade. A gente utiliza com pessoas que são mais próximas. Bom, depois que vocês leram o diário, lá na página 60, o exercício 4. Vamos a ele. Na página do diário, a personagem conta as aventuras nas férias? Não, ela ainda não saiu de férias. Informa que desistiu de escrever o diário? Também não, porque ela diz que está achando bem legal fazer isso. Registra conversa com o amigo Mário? Também não, ela só cita que o Mário deu uma ideia. Relata que vai viajar de férias. Então, ela relata que vai viajar de férias. Em tempo, vamos lembrar que a palavra relata vem de relatar, que significa contar. O diário, a gente fala que a diferença, embora seja uma narrativa, a diferença dessa narrativa com a narrativa dos contos é que nos contos narra-se uma história, conta-se uma história, e aqui é um relato, porque é um relato pessoal, é uma pessoa de verdade contando histórias ou contando sobre os sentimentos que ela tem. Depois, o número 5. O sentimento do autor do diário é de ansiedade? A gente não percebe isso. Indiferença? Não tô nem aí. Satisfação? Sim, ela fala de muita coisa que deixa ela feliz, satisfeita. Tristeza? Também não. Número 6. Uma das palavras que confirma que o texto apresenta linguagem informal é fui. É a letra B, que é aquilo que eu expliquei para vocês, que é a marca da informalidade. Leia a tirinha para responder as questões 7 e 8. Lá na página 60, pega o livro de vocês para vocês seguirem comigo. Tem uma tirinha, lembrando da característica desse gênero. Tirinha é um gênero textual que é composto de 3 ou 5 quadrinhos. Mais que isso, a gente tem uma HQ, uma história em quadrinho. A tirinha geralmente é utilizada para, de forma bem humorada, fazer críticas sobre comportamentos sociais, provocar humor, né? Entre outras coisas. Vamos ver essa tirinha. Dinho, você viu a blusa que o Beto está usando? Vi sim. Tem coisa mais ridícula que aquilo? Tem sim. A mania que alguns têm de zoar dos outros. Olha que legal. Existe aqui uma crítica ao comportamento social muito reprovável, que é fazer graça com a vida dos outros, zoar, criticar, que é o bullying, né? Que a gente sabe que não é legal. E aí a gente tem uma tirinha para analisar isso. Questão número 7. Aí, na página 60. Na tirinha, o personagem Dinho apoia o colega? Não. Concorda com o colega? Não. Ele critica o colega. É a letra C. Número 8. A palavra ridícula, usada no segundo quadrinho, é um adjetivo feminino. Coisa, substantivo feminino. Ridícula, concorda com coisa, combina, a gente aprendeu isso. E é um adjetivo feminino. 8, letra A. Página 61, para a gente finalizar, tem um cartaz, né? E aí nós vamos ler para poder resolver. O cartaz a seguir faz parte do projeto Abre o Olho, desenvolvido pelo publicitário Vinícius Chósio, de 24 anos, para mostrar como algumas piadas e frases mal intencionadas podem ser ofensivas.
Leia o cartaz e responda as atividades 9 e 10. 9 e 10 são sobre esse cartaz. O cartaz diz assim: quando você diz abre o olho, japonês, você está sendo racista. Essa piadinha não tem a menor graça. Piadinha vem entre aspas, você deve ter visto lá no cartaz, porque não é uma piadinha, não é para fazer graça, é de muito mau gosto. Assim como qualquer outra piada de cunho racial. Abre o olho você. Dizer abre o olho japonês é uma forma de racismo porque zomba de uma característica física que são próprias, né, das pessoas de determinada etnia, de onde elas vêm. Depois a gente tem a palavra japonês é escrita com es, porque indica origem, assim como a palavra tailandês. Letra D. Esse sufixo es aí, a gente vai estudar um pouco mais sobre ele depois, ele traz a ideia, em alguns casos nos quais ele aparece, de origem, de onde a pessoa veio. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, imagino que vocês acertaram, se não tudo, praticamente tudo. Se tiverem alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa comigo, me chama para conversar, tira dúvida, tira foto, faz perguntas. Vamos tentar nos relacionar dessa forma para ficar tudo tranquilo. Um grande beijo, a gente se encontra daqui a pouco para uma outra aula, que é a aula do dia de hoje, das atividades de hoje, ok? Um grande beijo, amo vocês!